Nós estaremos lendo 11 versículos. Você que não leu a Bíblia, já conta como metade de um capítulo essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados. Repita comigo: 16 soldados. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga assim comigo: a igreja fazia contínua oração. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Segunda vez eu repito: e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Terceira vez eu repito: e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Aleluia. Mas cuidava que via alguma visão. Olha para quem está do lado e diga assim: meu irmão, o que Deus vai fazer vai parecer sonho, mas não é sonho, é real. Aleluia. Oh glória. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, repita a segunda vez. Pedro, tornando a si, repita a terceira vez. Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Pode tomar assento, por gentileza. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo sussurrou comigo aqui e disse assim: fica à vontade. Eu pedi até 9h15, ele falou: fica à vontade. Ainda bem que amanhã é domingo, né, irmãos? Aí não tem problema, se a gente pregar umas 2, 3 horas aqui, vai ser bom, não vai não, irmão?
Amém? Desde 98 anos, desde 1998, esse casal tem aterrorizado, já fazia antes, mas tem aterrorizado o inferno através desta obra específica. E nós estamos em festa, viu? Bodas de prata, 25 anos, não é qualquer data, irmãos. É uma festividade. É uma data que marca. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, tira essa cara fechada do meu lado. Porque nós estamos em celebração. Ninguém celebra de cara fechada. A gente celebra com alegria. Encolhendo o camelo. É o tema de um livro que Deus me presenteou e eu lancei nesse ano passado, no mês de agosto. Esse livro é o resultado de uma experiência que eu tive com Deus na minha família. Deus salvou a última pessoa que ainda não tinha se entregue a Jesus, que era o meu pai. Até ontem ele estava aqui e viajou com minha irmã para Manaus, né? Então ele, infelizmente, ele já veio aqui, alguns dos irmãos já conheceram. O meu pai, me ouvindo pregar em 2015, ele aceitou Jesus. Foram 15 anos orando pela minha casa, pela minha família. E a mensagem que eu preguei foi essa, Encolhendo o Camelo, em Lucas capítulo 19. Não é um livro de testemunho. Eu conto rapidamente na introdução o testemunho, mas é um livro do conteúdo desta mensagem. Então, se você quiser adquirir para ser edificado e edificar outras vidas, passe ali no finalzinho, eu vou pedir para depois colocar os livros, você vai passar ali, vai contribuir, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Tá bom, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vai estar narrando um processo que a igreja passou na sua história. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que vai focar na história da igreja, desde o seu capítulo de número 2. O capítulo de número 1, ele é focado única e exclusivamente à vida dos apóstolos que ali estão reunidos no concílio para escolher um 13º apóstolo que substituiria a Judas Iscariote, que foi suicidar-se. Logo após no capítulo 2, nós veremos a descida do Espírito de Deus sobre aqueles homens, enchendo-os com o poder e com a autoridade. Até porque a igreja do Senhor, ela é a única instituição na terra que representa também o poder de Deus que veio do alto. O poder de Deus se manifesta através da igreja e através de nós que somos corpo de Cristo. O interessante é que este livro vai narrar a trajetória linda e maravilhosa da expansão da igreja. No capítulo de número 8, nós vemos o martírio, o evangelho se espalha de uma forma fenomenal. No capítulo de número 11 em diante, você vai ver a mensagem do evangelho sendo levado a outros povos através de Pedro. E no capítulo de número 12, vai se abrir um parêntese para se narrar algo que está acontecendo no presente momento. O crescimento da igreja assustou os religiosos judeus, que não davam credibilidade à mensagem de Jesus e à mensagem dos seus discípulos. Eles acreditavam que aquilo se desfaria em poucos anos. Não se esqueça do que acontece no próprio capítulo 3 deste livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João são apresentados diante do Sinédrio para darem conta a respeito do que havia acontecido a um coxo que estava na Porta Formosa. Eles são apresentados diante do Sinédrio. O Sinédrio decide então açoitá-los e adverti-los que não pregassem o evangelho, devido ao conselho de um dos anciãos ali presente. O sábio Gamaliel citou 2 revoluções que houve entre os judeus, e essas revoluções com o tempo se extinguiram. E ele disse: se esta obra for de homens, ela vai perecer em pouco tempo, vai se desfazer que nem se desfez com os outros, mas se ela for de Deus, ela vai permanecer.
e não seja que nós venhamos a combater uma obra que está sendo da vontade de Deus. O texto vai ser claro em dizer que a igreja do Senhor crescia e se multiplicava. Salvo me engano, no capítulo 5, no verso 12, diz que ela crescia em número, de tal maneira que os irmãos se reuniam de casa em casa e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Na simplicidade que se vivia o evangelho, o crescimento foi agregado a esta igreja. Até porque o crescimento quem dá é Deus. É Deus que cresce, é Deus que prospera, é Deus que faz com que a sua obra mantenha-se. E eu quero abrir um parênteses e dizer uma coisa: não existe alguém mais interessado na prosperidade e crescimento da sua igreja do que o próprio Deus que a fundou, do que o próprio Jesus que é noivo dela. Ele é o maior interessado. O contexto fala que ela cresce, ela se torna expressiva a tal ponto que no capítulo 12 incomoda muitos religiosos judeus, porque o número de judeus que se convertiam era muito grande. Eles conheciam a lei, mas ainda não tinham domínio da graça manifesta em Jesus Cristo. Quando eles têm o contato com a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho, quando pregada, alcança o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas, então, são levadas através do Espírito Santo ao arrependimento de seus pecados. O texto bíblico diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos, nós oramos, nós intercedemos, nós evangelizamos, nós ministramos, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Essa obra é dele. Ele não nos dá essa obra, é Ele que realiza. E o Espírito começa a trabalhar nos corações, por intermédio da mensagem do Evangelho, porque esta palavra, ela é viva e eficaz, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta a discernir todo o pensamento e intenção do coração do homem, ela chega na divisão da alma e do espírito, aonde ninguém em sã consciência consegue chegar. Enquanto o evangelho é pregado, as obras do evangelho acontecem. Enquanto a igreja vivia e pregava o evangelho, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram salvas, porque esta palavra tem um poder magnífico, esta palavra tem um poder extraordinário. O profeta Jeremias fala algo interessante, e ele diz que a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Enquanto a igreja pregava, alguém se arrependia. Enquanto a igreja pregava, alguém era liberto. Enquanto a igreja pregava, alguém se lançava aos pés de Jesus, porque este evangelho tem poder, e esta palavra vai liberada a alguém que está aqui, mas que tem uma pessoa na sua família que ainda não se rendeu. O evangelho está sendo pregado, esta palavra está batendo neste coração, esta palavra está tratando nesta alma, este evangelho está lindo, aonde um conselho humano não pode ir, aonde o psicólogo não pode ir, aonde as ciências humanas não podem ir, e ele vai produzir o fruto que nenhum homem poderá produzir, porque ele é poderoso e fiel à palavra do Senhor. Na Palestina, na época de Jesus, ela era dividida em 4 territórios: Samaria, Pérea, Galileia e Judeia. Ou seja, ele tem a hegemonia governamental daquela região.
E ele vem de uma linhagem que se acreditava ser dos asmoneus, que descendiam dos guerreiros macabeus, que defenderam a honra judaica contra uma guerra dos Ptolomeus. Era um general egípcio que veio dominar sobre Jerusalém, tentando anular o sacrifício, sacrificando porco dentro do templo, para inutilizar o altar do Senhor. Houve uma revolta, esses macabeus lutaram, venceram, a sua dinastia durou cerca de 100 anos, e acreditava-se que Herodes, o tetrarca, Agripa, ele era descendente desses judeus guerreiros por parte de mãe. Então havia uma expectativa de que possivelmente por parte dos judeus ele seria uma espécie de Messias. Ele vê o seu poder e a sua autoridade sendo minada. Então ele vai se levantar contra a igreja. Alguns estudiosos, como Eusébio de Cesareia, vai dizer que todos os direitos foram tirados da igreja. Eram tempos sombrios, que não fazem jus aos dias atuais. Nós não vivemos isso. Mas eles viveram. Eles não tinham direito de comprar um terreno para construir um templo. Eles não tinham direito a ter propriedades, porque eles poderiam ter as suas propriedades tomadas e transferidas para romanos ou judeus que apoiavam o Império Romano. Se viver na fé cristã era como se fosse abrir mão de todos os direitos que você possui. Eles não tinham direito praticamente a nada. Uma denúncia anônima poderia levar um cristão à forca, aliás, à decapitação ou à crucificação. Então, quando Herodes o Grande se levanta para perseguir esta igreja, é a maior força política, governamental vigente da época. Isso seria como se os Estados Unidos se levantassem contra uma naçãozinha pequena e destruísse. Era mais ou menos esta a diferença. A questão é que Herodes conhecia os líderes da igreja. Herodes conhecia o endereço de muitos crentes. Ele prendeu a Tiago e também prendeu a Pedro. Herodes conhecia onde muitos crentes se reuniam para adorar. Mas Herodes ainda não conhecia o poder do Jesus que morreu por sua igreja. Você não é o resultado de um pensamento religioso ou filosófico. Você não é resultado da liderança de um judeu que viveu no século 4 a.C. Você não é resultado de teologias religiosas desenvolvidas à base de um livro sagrado. Nós, como igreja, somos resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Naquela cruz ele estava como cordeiro, mas hoje ele se apresenta como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Naquela época ele se apresentou como servo obediente, sacrificando-se à morte, como diz Filipenses 2, e morte de cruz. Mas hoje ele se manifesta no nosso meio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seu nome está acima de todo nome, e o seu trono é sempre eterno, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que te alcançou. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Este Jesus que está à frente da igreja. Não foi Pedro não, irmão. Jesus olha e disse assim: Pedro, é isso que eu te digo. A minha igreja vai ser edificada sobre esta pedra. E as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você faz parte de uma instituição que tem o poder de ligar a terra no céu. Quando nós clamamos, Ele ouve. Quando nós pedimos, Ele atende. Quando nós buscamos, Ele se mostra. Quando nós clamamos, Ele responde. Ele se apresenta, porque Ele morreu por cada vida que está aqui. Ele é o dono da igreja.
lançamos 25 anos de existência, irmão, ao acaso não. Isso não é o poder financeiro, isso não é influência política, isso é o Jesus que nós servimos no nosso meio, dizendo: eu garanto, eu estou no meio, eu sustento, eu provenho, é eu que envio, é eu que cuido, é eu que guardo. Herodes bate no peito e diz assim: vou acabar com esse povo. Pega Tiago e decapita Tiago. Irmãos, o poder da vida e da morte está no Senhor. Lembre-se disso. No cântico de Ana, na sua oração lá em Samuel, salvo me engano, capítulo 1, ela diz que Deus é aquele que dá e tira, faz descer a sepultura e faz tornar dela. Pastor, não fala isso não, que eu tive uma pessoa que morreu de Covid, foi muito triste, foi muito traumático para mim. Eu sei que dói, irmãos, mas para partir, Deus tem que permitir. Se Deus não permite, não parte. Porque isso fere um princípio de Deus chamado soberania. Deus não chega na terra pedindo licença, Ele chega pisando como dono dela. A Bíblia diz lá em Salmo 20 que a terra é escabelo dos seus pés. Tamanho poder e magnífico que é o Deus que nós servimos. Ele tem que permitir. Então Deus permite a partida de Tiago. Entenda, Salmo 92, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tem gente que parte para a eternidade, Deus está sorrindo. Ô meu filho, você me adorava lá na terra, agora você vai adorar aqui no céu. A gente fica preocupado, chora e sente falta, mas nós temos que entender que para Deus isso é bom, porque o crente ele não morre, ele deixa de povoar a terra para ir povoar o céu na eternidade com Jesus. Parte. Aí ele olha para Pedro e diz assim: prende ele no cárcere interior. Por que o cárcere interior? Por que na solitária? Porque 16 soldados rodeando uma cela para guardar um único preso. Para que tamanha segurança? Acho que nem a Papuda tinha tanta segurança, se for comparar na época. Não tem 16 agentes carcerários para cuidar de um preso ali dentro. Eu tenho certeza disso. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo conhece o teu potencial. Vou repetir de novo que alguém não pegou, está olhando para o teto. O diabo conhece o teu potencial. Irmão, se com luta, com prova, com dificuldade, com adversidade, com dores na alma, com crises a nível mundial, você já produz o que você produz no reino de Deus, imagina se o diabo te deixa solto, sem nada. O estrago que você faria no reino do inferno. É por isso que vem luta, vem prova, vem dificuldade, vem adversidade. E a gente quer reclamar com Deus, mas porque eu estou passando isso? Deus está dizendo assim: não, isso aí está provando o teu valor. O inimigo só se levanta contra quem apresenta-se como ameaça diante dele. Quando você vê a vida de um crente que é só mil maravilha, é que nem aquele hino da cantora, é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, irmão, tem alguma coisa errada. A gente passa por luta, por dificuldade. Quando o problema não é familiar, é financeiro. Quando não é financeiro, irmão, é conjugal. Quando não é conjugal, irmão, é saúde. Quando não é saúde, é problema no trabalho. Quando não é no trabalho, é o vizinho endemoniado que está fazendo festa 2 horas da manhã do lado do teu apartamento, colocando aquele pancadão. Aí é Deus dizendo: levanta, meu filho. O filho das trevas está no pancadão virando a madrugada. Você levanta para orar, vira a madrugada também. Aleluia. Em todo tempo que você for olhar para a sua vida, alguma área dela vai estar comprometida com algum dilema. Sabe o que é isso? É Deus permitindo que o diabo haja, que o diabo muitas vezes faça, para ele dizer assim: meu filho, você está produzindo. Ele não está satisfeito com a sua vida. Isso não é motivo para parar, isso é motivo para continuar.
vai ser guardado. Está dentro da cadeia. A ordem que parte é: nós vamos matar Pedro. Vai ser degolado. E o texto do versículo diz que Pedro aguardava a sentença. O verso 4 fala que no dia subsequente ele ia ser apresentado para ser decapitado. A ordem era: ninguém entra ali, ninguém toca, ninguém fala com Pedro. Pedro vai ser morto. Só tinha uma coisa, o quê? A igreja. Não era as irmãs do grupo de oração. Não era a liderança. Não era os apóstolos. Não era os outros pastores. Era a igreja. Eu vou repetir de novo. Era a igreja. Cutuca quem está do lado. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso. Mas cutuca quem está do lado e diga assim: é nós. Igreja é nós. Igreja é a irmã que vem para cá e só senta aí. Pode não fazer nada, mas ela está no corpo. Ela é igreja. A Bíblia diz que a igreja orava. Oh Deus. Não teve advogado para ir no concílio de Roma apresentar uma petição para a soltura de Pedro. Não existia recurso para isso. Mas a igreja orava. Poderia ter algum senador, como José de Arimateia, que era convertido, que tinha poder de influência. Mas diante da ordem de um tetrarca, ele não poderia fazer nada. Mas a igreja orava. As portas da prisão estão trancafiadas. Ninguém entra, ninguém sai. Não traz fruta, não traz água para Pedro. Ninguém pode mandar um torpedo para Pedro. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha televisão. Mas a igreja orava. Por que você está parando de orar? Por que você está parando de clamar? Se uma das armas mais poderosas que nós temos é a oração. Enquanto esta igreja se levanta em oração, em concordância, o Jesus que está no nosso meio está agindo, está trabalhando, está operando. Os maiores desafios da igreja são vencidos por intermédio da oração. O seio da igreja é aquecido pelo fogo do Espírito por intermédio da oração. Os milagres que testificam do poder de Jesus atuante na igreja, eles acontecem por intermédio da oração. Foi Jesus que disse em Mateus capítulo 7: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai, buscai e encontrareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que bate a porta se abre, e o que procura ele encontrará. A oração, ela é poderosa, irmãos. A oração é uma arma que tem o poder de destravar portas, de quebrar cadeias, de romper com impedimentos do inferno e fazer esta igreja crescer, prosperar, avançar e não sucumbir às investidas do diabo. Então continue orando. Então continue orando. Enquanto você ora, Deus está agindo. Enquanto você ora, Deus está trabalhando. Não existe nada que a igreja não possa conquistar que não seja por intermédio da oração. Quando nós agimos com as nossas forças, mas quando nós oramos, Deus age com a força dele. Então ore. Eu estive esse final de ano, esse ano passado, segundo semestre, lá nos Estados Unidos. Não estou inventando testemunho para contar que fui para lá não, irmão. Eu estava hospedado em Miami, finalzinho de setembro, início
de outubro. Na região eu tinha cerca de 12 agendas programadas. Quando eu cheguei lá, irmão, eu cheguei chegando. Porque quando eu cheguei, o Ian também chegou. Vocês sabem, né? Sabe quem é o Ian, irmão? O furacão. Foi na época que eu cheguei, com tantos meses para ir, eu vou justamente quando o furacão chega. Parece coincidência, mas eu chamo isso de cristocidência. Os pastores que tem o menino está morando em Orlando, né? Sabe como é lá, ele já deve ter comentado. Chegou furacão, irmão, fecha tudo. Não funciona aeroporto, não funciona rodoviária, porque o furacão passa na rodovia, leva tudo. E eles têm um sistema que eles conseguem mapear os possíveis locais que o furacão vai passar. Então, antecipadamente, eles já começam a avisar para fechar o comércio, fechar aeroporto, fechar tudo, irmão. Das cidades que eu estava programado para pregar, todas elas estavam na rota do furacão. E quando tem isso lá, acabou o culto, irmão. Culto só na sua casa. Ninguém sai de casa. Até cidades que não são afetadas diretamente pelo furacão, os ventos chegam a mais de 200 quilômetros, a chuva é muito forte. Então eles param, fecham tudo, como foi o caso de Miami, passou 3 dias fechada. O furacão estava para chegar lá, não veio. E eu me vi dentro da casa do pastor, e os pastores só ligando, dizendo, ó, cancela a agenda, cancela a agenda. Fort Myers, que foi assolado, cancela a agenda. Orlando estava na rota a princípio do furacão, cancela a agenda. Jacksonville, cancela a agenda. Fort Myers, cancela a agenda. Deerfield, cancela a agenda. Pompano Beach, cancela a agenda. North Miami, cancela a agenda. Começou uma cancelação de agenda. Tampa, cancela a agenda. Eu digo, Jesus, e agora? Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Você já começa a ficar preocupado, irmão. Eu digo, Jesus, e agora, meu Deus, meu Deus. E fui falar com o pastor, onde eu estava hospedado, porque eu ia passar só um final de semana com ele. O pastor disse, fica tranquilo, eu entendo, aqui é assim mesmo. Você vai passar o tempo que você precisar. Os pastores desmarcaram, que é assim mesmo. Quando chegou numa quarta-feira, eu vou dizer para você, já estava desesperado. Eu dizendo, Jesus, e agora, Jesus, e agora, Jesus, e agora, Jesus, e agora. Quem já foi nos Estados Unidos sabe que as casas de 2 andares lá, geralmente os quartos são todos em cima. Eu subi para o quarto onde eu estava hospedado, dobrei o joelho e comecei a clamar. Eu não vou ter a prepotência de dizer que foi a minha oração que mudou a rota, porque tinha muita gente orando. A igreja lá estava orando, mas eu fui fazer minha parte. Eu dobrei o joelho e comecei a clamar e dizer, Jesus, o que é um furacão para ti? Para ti não é nada. Para a gente é muita coisa, Jesus. Mas para ti é só um ventinho. O Senhor acalmou a tempestade no mar da Galileia em Marcos capítulo 4. Em Marcos capítulo 6, o Senhor também andou por cima das ondas, no meio da tempestade. E ainda fez Pedro andar no meio da tempestade, por cima das ondas também. Então Jesus faz alguma coisa. Aí o Espírito Santo veio ao meu coração, porque a minha oração era assim antes. O Senhor me trouxe para cá para quê, Jesus? Como é que eu chego nos Estados Unidos, em Miami, e vou passar por um furacão? Qual é o propósito? Deus estava me levando para orar. Porque murmurar é uma coisa e orar é outra. Mas pastor, o senhor murmurou, não tenho medo de falar, irmão. Tem uma hora que a gente não aguenta, às vezes acaba murmurando e reclamando. E eu subi e fui orar. E disse, eu não estou entendendo nada, fala comigo. E o Espírito Santo veio ao meu coração e disse, filho, você está em um dos lugares onde pessoas pagariam caro para estar. E não podem. Eu te dei uma coisa que eu prometi há muitos anos, e muitas pessoas que têm mais condições de você tentou e não conseguiu. Um visto. Você entra e sai dessa nação aqui com facilidade. A sua vinda para cá já é um milagre. Aí a coisa acendeu, sabe? Eu digo, opa, peraí, é verdade. Eu não tinha condições nenhuma de vir para cá. Foi Deus que fez tudo isso aqui. Deus que trabalhou nas entrelinhas. Eu tenho mais de 20 anos promessa que pisaria nos Estados Unidos, irmão.
E eu lá, vivendo um milagre no meio de uma tempestade. Olha para quem está do lado e diz assim: só crente. Fala para ele: só crente vive milagre no meio de uma tempestade. Aí o Senhor olhou e disse assim: calma teu coração. Eu vou fazer alguma coisa. Descanse tua alma. Eu digo amém, Jesus. Era uma quarta-feira. Quando eu desço, pastor, o tempo abriu do dia para a noite, irmão, em Miami. A chuva cessou. No finalzinho da tarde, quarta-feira. Na manhã seguinte, eu fui coletar alimentos para distribuir lá com o pastor, que ele faz isso na igreja dele. Ele animou e disse assim: rapaz, o tempo tá bom, tá meio chuvoso, mas tá bom. Eu vou mandar mensagem no grupo da igreja, ver se a igreja se reúne hoje. Mandou. Quando ele mandou, ele tinha cancelado toda a programação da igreja. Os irmãos tudo mandando mensagem: pastor, eu vou, tá ok, tamo junto, eu vou, vamos estar no culto, vamos estar orando. Aí ele pega e disse assim: rapaz, eu cancelei uma agenda. Aquela Nana Sara, filha da Baby Consuelo, que mora lá, ia pregar nessa igreja, do pastor onde eu estava. E ele disse assim: eu cancelei com o pastor Brinco, e agora? Como é que eu faço? Eu estou precisando de um pregador. E eu olhei para ele e disse assim: eis aqui o teu servo. Eu estou aqui para isso. Ele olhou: mas não é mesmo? Então é o senhor que vai pregar. Eu digo: é eu. É eu que vou pregar. Irmãos, aí eu peguei e mandei a mensagem. Aí eu entendi que Deus estava começando a mudar. Aí eu mandei mensagem para outro pastor que eu tinha cancelado no domingo. E disse: pastor, eu estou indo para Boston. Quando eu voltar, se o senhor quiser me aproveitar, o senhor marca que eu vou na sua igreja para a gente poder rever a agenda. Ele olhou e disse assim: o que você vai fazer sexta? Eu olhei e disse assim: não vou fazer nada. Ele me mandou a mensagem: não, porque de última hora nós resolvemos fazer uma vigília de oração aqui em Deerfield. Você vem pregar? Eu digo: estou dentro. No sábado apareceu uma oração numa casa. No domingo apareceu 2 cultos, um de manhã e uma à noite. Olha para quem está do lado e diga assim: Deus não abre sua porta, ele escancara. Até na segunda-feira, que não tem culto lá, irmão, fizeram um culto lá e eu fui pregar. Você sabe por quê? Porque no meio da tormenta Deus está trabalhando. No meio da tempestade Ele se apresenta. Quando a igreja clama e ora, Deus rasga os céus e entra em cena. Eu quero dizer uma coisa para você: o motivo da tua oração será o motivo do testemunho de milagre que você contará. Alguém ainda não está recebendo, irmão? Pelo amor de Deus, levanta a mão aí. 25 anos vai ser o motivo do milagre de exaltação ao nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Enquanto você estiver de joelhos dobrados orando, o céu está se movimentando. A igreja estava orando. Quando a igreja ora, Deus faz o que o homem não faz. Agora olha como Pedro está. Deitado entre 2 soldados. Amarrado com cadeias. Dormindo. Eu vou repetir de novo. Dormindo. Eu vou repetir a 3ª vez. Dormindo. Você não entendeu, não? Era como se a maior autoridade daquele país dissesse assim: amanhã vão decapitar ele. Não tem Supremo para recorrer. Vai morrer. Eu nem dormia. Era a noite toda. Era Salmo 91, era Salmo 23. Era tentando chantagem gospel: Jesus, eu tenho feito a tua obra. Eu sou muito novo, eu ainda tenho muita coisa. Jesus, fazer aqueles votos que alguns... Os crentes mais da Assembleia que fazem esse negócio. Eu acho que tem uns aqui que também pode fazer, né? Jesus, eu vou fazer mais do que eu já faço. Tu sabe, Jesus. Se duvidar, até o Salmo 119, irmão, eu citava de cor. 176 versículos. Pedro está dormindo. Sabe o que isso denota? Confiança.
Oh, glória. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não, e há certeza, firmeza das que se esperam. Romanos 1:23. O meu justo viverá pela fé. Viver pela fé não é viver hoje como se fosse ontem. Porque tem gente que vive o hoje como se fosse ontem, trazendo as derrotas do passado para o presente. O crente é o oposto. Ele vive o hoje com a visão da vitória do futuro. Tem gente amargando a derrota do passado no presente. O crente saboreia no presente o gosto da vitória que ele sabe que vai ter amanhã, porque ele vive pela fé. O amanhã para ele, irmãos, não é uma dúvida, é uma certeza, porque ele sabe que o Deus que prometeu estará no amanhã para cumprir a promessa que ele lhe fez. Oh glória! É por isso que tem crente que descansa, ele não desequilibra, ele não chuta o pau da barraca, porque ele sabe em quem ele tem confiado. Oh aleluia! Paulo, nos últimos dias da sua carreira apostólica, ele escreve a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 1, no verso, se não me engano, verso 12, ele diz assim: pô Timóteo, eu vou ser apresentado como expiação, uma libação, mas tem um porém, Timóteo, eu tenho sofrido por causa do evangelho, eu tenho gastado as minhas forças por esse evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo, Timóteo, que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem serve a Deus tem depósito do amanhã. Quem serve a Deus tem certeza que o Deus que está contigo hoje estará contigo amanhã. Deus está rompendo cadeias aqui nessa noite. Deus está convencendo alguém para crer, para celebrar, para jubilar e entender que o Deus que te livrou até hoje vai continuar te livrando até aquele dia. Aleluia. Levante a mão aí, levante a mão aí. Deus está trazendo descanso à tua alma. A tua marcha não acaba hoje. A tua marcha não acaba hoje, não. São 25 anos de história, e essa história vai continuar sendo escrita, porque o Jesus que está aqui hoje é o Jesus que estará conosco no nosso amanhã. Aleluia. Oh glória. Levante a mão e adore. Eu estou sentindo um negócio aqui, irmão. Eu não sei se é só eu. Aleluia, mas jubile, celebre. Jubile, celebre a Ele, porque Jesus está visitando alguém, está dizendo: eu estou cuidando do teu amanhã. Descansa teu coração. Vai dormir tranquilo, meu irmão. Vai dormir tranquilo, minha irmã. Existe um Jesus que é fiel e poderoso. Glória, aleluia. Ele cuida do nosso amanhã, Ele cuida. Saiba disso, Ele cuida. Ele cuida. Pedro, tu não está com medo não, rapaz, tenho fé. Deixa eu dizer uma coisa. Aonde o medo impera, a fé recua. Aonde a fé impera, o medo é obrigado a recuar. Lembre-se da passagem que eu falei aqui de Pedro, quando saiu do barco, começou a andar por cima das ondas, olhando para Jesus. A Bíblia diz que ele sentiu o vento e olhou para a tempestade. Ele sentiu e olhou. É por isso que eu disse: fé é certeza, não é sentimento.
Algumas pessoas têm uma visão equivocada do que é viver pela fé. Viver pela fé é acordar todo dia, eu vou vencer um gigante, eu vou. Não, irmão, tem dia que você acorda para baixo. Tem dia que o Igor acorda querendo tirar a barba, que nem Neemias. Tem dia, irmão, que o apóstolo Paulo acorda triste. A diferença é que quem vive pela fé não permite que as emoções impeçam o nosso avanço. A gente está cansado, a gente está triste, a gente está com medo, a gente está angustiado, mas a gente está avançando. Não tem aquele menino confiado, irmão? Não tem aquele meninozinho confiado, que não tem nada para dar certo, mas ele está ali de cabeça aqui, dizendo, vai dar certo, ele vai na cara e na coragem dar certo, isso é fé. É você olhar e dizer assim, eu estou sentindo medo, mas eu vou continuar do mesmo jeito, porque cada passo que eu der, o medo vai recuar. Eu vou e não vou virar o olho para a tempestade, porque nós temos que olhar focado, andar focados em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Alguém está dizendo, não vai dar certo. Jesus disse que vai dar certo? Sim, então olha para Jesus. Alguém disse, não tem como. Jesus disse, vai dar certo, vai ter como. Falou, então confia em Jesus, olhe para Ele. Alguém disse, não tem jeito, não tem solução. Mas Jesus disse, tem jeito, tem solução. Então para de olhar para o homem e começa a olhar para Jesus e começa a avançar pela fé. Pela fé. Ele está dormindo. Você já viu crente dormindo, irmão? Já viu? Ou raça para roncar. É crente. Eu conheci um pastor que ele não roncava, ele esturrava, parecia um leão. Ainda brincava dizendo assim, é para mostrar autoridade. Porque crente faz o que às vezes não é para fazer. Sai tarde de uma vigília, de um culto, vai comer feijoada, vai comer pizza, toma Coca-Cola, aí vai dormir desse jeito e ronca a noite toda. E graças a Deus por isso. Salmo 4:8 vai falar sobre isso. Em paz me deito, Senhor, e logo pego no sono, porque eu sei que eu posso repousar em segurança. Salmista é uma figura. Pedro está dormindo, acorrentado entre dois soldados. Aí o anjo desce. Eu tomo mais 10 minutos, tá, apóstolo? Não vou ultrapassar muito tempo que você me deu, não. Os irmãos me dão 10 minutos? Então pronto, estamos juntos. É nóis. Pedro está dormindo. Ele está acorrentado entre dois soldados. Tem mais 14 ali fazendo vigília. Você sabe o que acontece? Eles dormem. Nós somos o exemplo. Pedro estava dormindo, os outros soldados tudinho dormiu também. Aí o anjo entra na cadeia. Então, a ordem de Herodes Agripa, o tetrarca, é para ninguém entrar? Então eu vou. Então vai lá, anjo, e entra aonde ele disse que não era para entrar. Por quê? Porque eu mando no céu, eu mando na terra, eu mando no mar, eu mando no palácio, eu mando no templo, eu mando na penitenciária, eu mando aonde eu quiser, porque a terra é minha, diz o Senhor, e toda a sua plenitude. Tem gente dando a terra a Satanás. Satanás não tem nem casa, irmão, porque a chave do inferno e da morte está na mão de Jesus. Aleluia. Tudo é dele, é do Senhor, é dele. Ele faz o que ele quiser. Entra lá, e ele entra. Vem um clarão. Aí o anjo toca do lado de Pedro. Toca do lado. Toca onde? Do lado. Pedro está dormindo deitado. A Bíblia diz que ele acorda e se levanta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo pode até tentar te lançar e te manter no chão.
mas quando Deus vem ao seu encontro, o toque dele vai levantar. Ele vem e toca. A manifestação do anjo acorda Pedro. Acorda os soldados? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a manifestação que mantém um crente acordado é a mesma que mantém o teu inimigo dormindo, para ele não atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Vai ter gente que vai estar do teu lado e não vai estar percebendo o que Deus está fazendo. É Deus que tira a visão, é Deus que deixa dormindo, sabe para quê? Para não atrapalhar. Porque tem gente que não entende, tem gente que não acredita em milagre, tem gente que não acredita em provisão, tem gente que não acredita em cura, tem gente que não acredita no sobrenatural, tem gente que pensa que você é doido, é fanático, é maluco. Para o mundo pode ser, mas para Deus não, irmão. Para Deus é fé, para Deus é certeza, para Deus é confiança naquilo que Ele pode fazer pela tua vida. Pedro, se coloca de pé. Aí o texto diz, que ele diz, levanta depressa, cinge a tua túnica, calça a tua sandália, lança a tua capa nas costas e você vai me seguir. Primeiro, pés, ministério. Cingir, rapidez. Túnica nas costas, não é para você vestir não. Só lança nas costas e me segue. E o anjo está indo. Os soldados estão dormindo. E Pedro está em pé, seguindo o anjo. O anjo está seguindo e Pedro está aqui. Tem 3 portas até ele chegar lá fora. Pedro está no meio dessa manifestação. Só que o negócio é tão absurdo que Pedro está pensando, é um sonho. Não tem aqueles sonhos que são tão real, que você acorda e você diz, uai, eu não estava acordado não. Quem já teve sonho assim, diz amém. Pois é. Ele está pensando que aquilo é um sonho. Porque ele está vivendo o que todo o prognóstico dizia que era contrário. Que não tinha possibilidade. O anjo está abrindo a porta. E ele está passando junto com o anjo. Não tinha soldado com a chave não, irmão. Porque tem gente que pensa que pode fechar a porta. Mas não pode. Governo nenhum fecha a porta. Político nenhum nem abre e nem fecha a porta. Ninguém pode bater no peito e dizer eu abri a porta das igrejas. E ninguém pode bater no peito e dizer eu fechei as portas para a igreja. Não tem, irmão. Sabe por quê? Porque a chave está na mão de Jesus. É Ele que faz. Independente do governo, é Ele que opera. Independente do governo, é Ele que age. Independente do governo, é Ele que prospera. O homem só é um instrumento, é Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele está abrindo as portas, e Ele está andando, o anjo está indo, Pedro está seguindo, e as portas estão sendo abertas. Chega na última porta, 1 tonelada. Eram necessários alguns soldados para abrirem aquela porta de 1 tonelada de ferro fundido. Quando chega lá, a Bíblia diz que a porta abre-se por si mesma. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aquilo que você pensar que será o maior impedimento na tua vida, Deus te mostrará que será a coisa mais fácil que Ele terá para fazer pela sua igreja. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado e diga assim, é Ele que tem a chave. Para toda porta grande existe uma pequena chave. Tem gente que olha a chave pequena e despreza,
Mas lembre-se, por maior que seja a porta, ela sempre será aberta por uma pequena chave. Oh, aleluia! Deus está pegando algo tão pequeno para fazer algo tão grande na sua vida e na sua família, que vai assombrar o teu coração. Você vai pensar, eu pensava que precisava de mais, e Deus está dizendo, não, eu preciso dessa pequena chave. A porta se abre. Aí Pedro está aqui. O anjo vai, some. Pedro está sozinho na rua. Pode começar o fundo aí, por gentileza. Aí ele olha para um lado e olha para o outro. E diz, vai. Eu estava lá na solitária agorinha. E a Bíblia diz aqui, caindo em si. Ele percebeu que aquilo não era um sonho, que aquilo não era uma visão. São 25 anos. Apóstolo Paulo, foi muita porta que Jesus abriu. Se você quiser deixar ficar mais bonito, pode se colocar de pé, já levantando a mão bem alto assim para receber. Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, que quando estiver acontecendo, você vai pensar que é um sonho, você vai pensar que é um delírio, você vai pensar que a tua imaginação, não é não. É Deus dizendo assim, eu realizo as minhas promessas. Eu faço aquilo que disseram que não era possível. Eu mantenho a minha igreja de pé. Eu mantenho a minha igreja vitoriosa. Eu mantenho a minha igreja avançando. Este Herodes aqui morreu comido de bicho, e Pedro continuou pregando o evangelho, porque entrarão reinos e sairão, entrarão governos e sairão, surgirão guerras e sairão, se levantarão perseguições e sairão, mas a igreja do Senhor, ela continuará firme, ela continuará de pé, ela continuará vivendo os milagres que Jesus prometeu para ela, porque as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão contra a noiva do Cordeiro, contra a igreja do Senhor, contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua vida, contra os teus sonhos, contra os projetos que Deus tem reservado para você. Aleluia. Coloque a mão no coração aí e adore. São 25 anos. Eu passei 2 minutos do meu tempo, mas adore a Ele, exalte o nome dEle. Comece a visualizar o teu milagre. Comece a visualizar a tua conquista. Comece a sentir o sabor da vitória que Jesus já prometeu para a tua vida. E adore ao nome dEle, e exalte ao nome dEle, e glorifique ao nome do Eterno.